Mensagens trocadas pelo presidente Jair Bolsonaro e o então ministro da Justiça Sérgio Moro, divulgadas agora há pouco pelo jornal O Estado de São Paulo, confirmam que horas antes da reunião de 22 de abril, o presidente já havia decidido trocar o comando da Polícia Federal. As mensagens corroboram a versão do ex-ministro Sérgio Moro de que Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal. As mensagens de WhatsApp estão no inquérito que está no Supremo Tribunal Federal e que investiga se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. Segundo o ex-ministro Sérgio Moro, o presidente queria ter acesso a informações sobre inquéritos que tramitam na Polícia Federal. Essa troca de mensagens entre o presidente Bolsonaro e o então ministro Sérgio Moro aconteceu no dia 22 de abril, horas antes da reunião ministerial. Essa reunião foi gravada pelo Palácio do Planalto e divulgada ontem pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. No dia 22 de abril, às 6h26 da manhã, o presidente afirma: Moro, Valeixo sai nessa semana. Em seguida, o presidente diz: isto está decidido. E completa: você pode dizer apenas a forma, a pedido ou ex officio. O presidente estava se referindo ao então diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. O então ministro Sérgio Moro respondeu essas mensagens 11 minutos depois, às 6h37 da manhã. Moro escreveu: presidente, sobre esse assunto precisamos conversar pessoalmente. Estou à disposição para tanto. A conversa termina aí. As mensagens deixam claro que, diferentemente do que o presidente Jair Bolsonaro vem dizendo, ele já havia decidido trocar Maurício Valeixo poucas horas antes da reunião ministerial. A demissão do então diretor-geral foi publicada no Diário Oficial 2 dias depois dessa troca de mensagens e da reunião. A troca de mensagens reforça as acusações do ex-ministro Sérgio Moro de que, na reunião do dia 22 de abril, o presidente se referia à Polícia Federal ao falar que ia interferir. As mensagens também contrariam o que vem dizendo o presidente Bolsonaro de que foi Valeixo quem pediu para deixar o cargo. Ontem, depois da divulgação do vídeo, Bolsonaro falou aos jornalistas na entrada do Palácio da Alvorada e voltou a dizer que não interferiu na troca de comando da Polícia Federal. O senhor Valeixo, dia muito, vinha falando que queria sair na véspera da coletiva do senhor Sérgio Moro, dia 24. O senhor Valeixo fez uma videoconferência com os 27 superintendentes do Brasil, onde disse que iria sair. Bem diferente do que está registrado na troca de mensagens na manhã do dia 22 de abril, quando o presidente escreveu a Moro dizendo: Moro, Valeixo sai nessa semana. Em seguida, o presidente diz: isto está decidido. Essas mensagens reveladas hoje são mais um indício da tentativa de Bolsonaro de intervir politicamente na PF. Num dos trechos mais importantes do vídeo da reunião ministerial divulgado ontem, analisado pelo Jornal Nacional, o presidente se queixa de não receber informações e avisa aos ministros que vai interferir. E nesse momento, ele olha em direção ao então ministro da Justiça, Sérgio Moro, a quem na época estava subordinada à Polícia Federal. As suspeitas de interferência vieram à tona 2 dias depois da reunião ministerial e bem antes da divulgação do vídeo. No dia 24 de abril, ao anunciar sua saída do governo, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, relatou de forma muito clara o motivo: o acesso ilegal que Bolsonaro queria ter a relatórios de inteligência da Polícia Federal, ou seja, promover uma interferência política no maior órgão de investigação do país. Moro detalhou essa intenção do presidente ao explicar por que a troca do diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, o levou a sair do cargo. Por que trocar? Né? E permitir que seja feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente,
E realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. No mesmo dia, em pronunciamento, Bolsonaro admitiu que pedia a Moro relatórios diários da Polícia Federal. Sempre falei para ele, Moro, não tem informações da Polícia Federal. Eu tenho que todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas, para poder bem decidir o futuro dessa nação. Ao analisar o vídeo, divulgado ontem pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, fica clara uma preocupação do presidente ao longo da reunião: ser surpreendido com notícias. Bolsonaro reclamou da falta de informações que ele julgava que deveria receber, demonstrando sua insatisfação com os relatórios de inteligência que Polícia Federal, Forças Armadas e ABIN fornecem à presidência. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas. Bolsonaro fez a cobrança mais de uma vez. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, são uma vergonha, que eu não sou informado. Embora o presidente negue que tenha falado em interferir especificamente na Polícia Federal na reunião ministerial do dia 22, esse trecho da reunião mostra claramente que, ao falar em interferir, Bolsonaro se referia diretamente ao então ministro da Justiça, Sérgio Moro, cuja pasta comanda a PF. Foi justamente no momento em que o presidente dizia que não podia ser surpreendido com notícias. Repare que na hora que fala que vai interferir, Bolsonaro olha para sua esquerda, justamente onde Sérgio Moro está sentado. Veja na imagem mais aberta a posição de cada um na mesa. À esquerda de Bolsonaro está o vice-presidente Hamilton Mourão e ao lado dele, Sérgio Moro. O presidente olhou na direção do então ministro da Justiça quando estava dando o recado de que ia interferir. Vou interferir! E ponto final, pô. Em nota, a defesa de Moro afirmou que fica claro que o presidente se referiu diversas vezes ao então ministro da Justiça, inclusive com direcionamento de olhares, quando repetia que iria interferir. O vídeo afasta, portanto, qualquer interpretação que queira dizer que a referência era a outro ministro. Além disso, as ações tentadas pelo presidente desde agosto de 2019 e efetivadas na segunda quinzena de abril afastam qualquer dúvida sobre os motivos para fazer trocas na PF. Ainda de acordo com o advogado, fica claro na gravação que o presidente da República quer usar a PF, especialmente a Superintendência do Rio de Janeiro, como um instrumento para obter informações privilegiadas, em especial as que poderiam causar surpresa, inclusive sobre operações policiais, como ele mesmo disse na reunião de ministros. Vale lembrar que o vídeo da reunião ministerial é apenas um dos elementos de prova indicados pelo ex-ministro Sérgio Moro, que podem confirmar suas declarações. Todas as diligências efetuadas no âmbito do inquérito 4831 têm confirmado as afirmações de Sérgio Moro. Em nota, o Palácio do Planalto disse que não irá comentar. Investigadores ouvidos pelo Jornal Nacional entendem que essa imagem, que mostra Bolsonaro olhando para Moro, é um forte elemento de contradição do presidente. Afirmam que, se a preocupação de Bolsonaro ao falar em interferir era com sua segurança pessoal, não fazia sentido olhar para Moro, que chefiava a Polícia Federal. Eles também entendem que essa imagem reforça outra prova em que há clara menção da PF, a mensagem enviada por Bolsonaro a Moro. Para provar a tentativa de interferência política na PF, Moro mostrou uma conversa por aplicativo que teve com o presidente, um dia após a reunião ministerial. Nela, Bolsonaro encaminha uma notícia para Moro sobre investigação da Polícia Federal sobre deputados bolsonaristas e diz: mais um motivo para a troca. Neste outro trecho do vídeo, é possível ver a contradição no depoimento do ministro da Secretaria de Governo. Luiz Eduardo Ramos disse que, ao mencionar a troca da segurança no Rio de Janeiro, o presidente se referia à sua segurança pessoal e não à superintendência da PF no Rio, e que a declaração do presidente ocorreu a título de exemplo. Se ele não estivesse satisfeito com sua segurança pessoal realizada no Rio de Janeiro, ele trocaria
inicialmente o chefe da segurança e, não resolvendo, trocaria o ministro e, nesse momento, olhou em direção ao ministro Heleno. O vídeo mostra que Bolsonaro não olhou em direção ao ministro Heleno neste momento. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Nessa imagem é possível ver que o presidente diz isso olhando para frente e não para Heleno, que estava sentado à direita de Bolsonaro, nessa cadeira. Augusto Heleno é o ministro responsável pela segurança do presidente e de sua família. Apesar de Bolsonaro dizer que estava reclamando que não conseguia fazer mudanças em sua segurança pessoal, menos de um mês antes da reunião ministerial, houve sim mudanças na equipe de segurança e até a promoção do coronel André Laranja, que era o diretor que cuidava da segurança presidencial. A OAB cobrou hoje explicações para a afirmação do presidente Bolsonaro de que tem um sistema próprio de informações, o que é ilegal. O presidente não explicou ao que se referia quando falou sobre um sistema particular de inteligência. Com um palavrão, listou familiares que não gostaria de ver prejudicados. Ao final, disse também com um palavrão que não iria esperar seus familiares e amigos serem prejudicados. Que antes disso, trocaria alguém da segurança na ponta da linha, ou se não conseguisse, trocaria o chefe ou o ministro. Sistema de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Os que tem oficialmente, desinforma. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho. É o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Após a divulgação do vídeo e suas repercussões, Jair Bolsonaro deu uma entrevista no Palácio da Alvorada. Diz que por meio de amigos policiais civis e militares no Rio de Janeiro, descobriu algo que estava sendo armado contra ele. Mas não explicou o que descobriu, nem quando e em quais circunstâncias recebeu essas informações. Também não disse sobre qual investigação estava se referindo. Bolsonaro afirmou que havia possibilidade de busca e apreensão nas casas de filhos dele. De acordo com o presidente, provas seriam plantadas contra eles. O presidente atribuiu as supostas ameaças aos familiares ao governador do Rio, Wilson Witzel, a quem acusou de querer destruir a ele e a família. Sabiam do problema do governador, que queria minha cabeça a todo custo, que o objetivo dele é ser presidente da República, né? E para isso tinha que destruir a minha e minha família. O tempo todo vivendo sob tensão, possibilidade de busca e apreensão na casa de filho meu, onde provas seriam plantadas. Levantei, graças a Deus, tenho amigos policiais civis e policiais militares no Rio de Janeiro, que estavam sendo armados para cima de mim. Moro, eu não quero que me blinde, mas você tem a missão de não deixar eu ser chantageado. Nunca tive sucesso para nada. Após a fala do presidente, o ex-ministro Sérgio Moro afirmou que não cabe também ao ministro da Justiça obstruir investigações da Justiça Estadual, ainda que envolvam supostos crimes dos filhos do presidente. As únicas buscas da Justiça Estadual que conheço deram-se sobre um filho e um amigo em dezembro de 2019 e não cabia a mim impedir. A lei é clara. A Agência Brasileira de Inteligência, que é um órgão da Presidência da República, é uma instituição de Estado. Não pode ter vinculações pessoais nem políticas. Ou seja, nenhum presidente pode ter um aparato pessoal, particular de informação. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, cobrou explicações de Bolsonaro. O presidente deve sérias explicações à nação sobre esse sistema paralelo de informações que diz possuir, que aparentemente tem sido usado para vazar investigações em curso sobre sua família e amigos. O uso da função pública para interesses particulares fere os princípios da impessoalidade e da moralidade. Este jurista diz que a fala de Bolsonaro sobre um sistema paralelo de obtenção de informações traz preocupações e pode ser ilegal. A declaração do presidente, ela suscita algumas preocupações. Primeiro, em relação a que tipo de informação tem chegado até ele. Há informações
que não podem ser disponibilizadas nem mesmo para o presidente da República, como, por exemplo, uma investigação da Polícia Federal, um inquérito que é feito em sigilo. Outra preocupação é que essas redes particulares, ou esse sistema particular de informação, ele não substitua sistemas oficiais, os canais oficiais de informação do presidente. Esse é um risco na medida em que os sistemas vigentes, oficiais, eles têm não só protocolos, como também eles têm os seus próprios sistemas de controle, para que os métodos de obtenção de informação sejam